A partir deste momento, você vai ouvir palavras de vida que trarão refrigério ao seu coração. Está entrando no ar. O programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, que encha o teu coração e a tua vida. Isso mesmo, Jesus veio para abençoar. Ele veio para reconciliar o ser humano a Deus. Está escrito no Evangelho de João, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. O Filho de Deus, isso mesmo, aqui na terra. Tremendo, não? Pois é. Então é preciso chegar bem perto, procurar conhecer, entender, mas o mais importante é receber. Nós temos falado estes dias sobre as diferenças, grande diferença e muitas diferenças entre as multidões e os discípulos. Por que Jesus lidava de formas diferentes? Por que Jesus falava tanto por parábolas? Por que os discípulos estavam sempre tão perto? Bem, nós vamos continuar, porque esse é um assunto muito importante, muito interessante, e nos abre muitos olhos para que possamos contemplar as maravilhas de Deus, a presença de Jesus aqui na terra. E hoje não está fisicamente, mas está em espírito, e Ele está aí contigo. Ore comigo agora, nós vamos, como sempre, iniciamos o nosso programa com uma oração de agradecimentos a Deus. Devemos reconhecer o dom da vida. Tudo vem do Senhor, tudo que é bom. O Senhor Deus criou os céus, a terra, esse imenso universo, as espécies, a natureza maravilhosa. Criou tudo o que é bom. Formou o ser humano, o homem, o macho, diz a Bíblia, a fêmea. E aí os abençoou. Mas por que tantas lutas, tantas dores, tanto sofrimento, tantas maldições? Vamos primeiro, então, à oração do agradecimento e depois continuaremos com este assunto. Ore comigo. Pai Celestial, Senhor, entrando em Tua presença, não podemos, não devemos fazer outra coisa senão render graças. Sim. Chegamos diante de Ti com todo o nosso coração e primeiramente para agradecer. Graças damos pelo dom da vida. Embora, Senhor, para muitos que no sofrimento ou no desespero é um peso, nós sabemos que é uma dádiva gloriosa, é um presente do Senhor. E por isso, Senhor, o Senhor não permite, não dá o direito de ninguém, Senhor, tirar uma vida ou tirar a sua vida. Nosso Deus, agradecemos por tudo, pois o Senhor veio para trazer paz e encher os corações. Senhor, sabemos que longe de Ti não há paz. Longe do Senhor, Pai, só há sofrimentos. Mas quando se chega perto do Senhor, contemplando, Senhor, o Teu amor, o Teu poder, a Tua graça imensurável, Senhor, Pai, nós agradecemos pelo sol, pelo dia, pela noite. Agradecemos sim, Senhor, por todas as bênçãos, pelos Teus cuidados, pelo Teu zelo, pelas provisões. Agradecemos, Senhor. Pai, e sobretudo, graças damos pelo grande sacrifício do Calvário. Pai, o Senhor enviou Jesus. O Verbo se fez carne e habitou no meio dos seres humanos. Sim, o Filho de Deus nesta terra, que honra, que glória, que coisa extraordinária, Senhor, maravilhosa. Pai, agradecemos sim, pois Jesus no Calvário, Jesus lá no Calvário nos representou, Jesus lá nos resgatou, Jesus veio para salvar, para curar, para libertar, e sofreu as nossas dores,
e carregou com as maldições. Ele mesmo se fez maldição em nosso lugar. Pai, nós temos muito a agradecer. Agradecemos sim pela abertura do entendimento, porque o Senhor nos abriu os olhos espirituais. Senhor, agradecemos, Pai, por cada dia em Tua presença. Agradecemos a Tua bênção. Pai, muito obrigada em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Queridos, então nós vamos contemplar o que nós temos falado, temos contemplado da palavra de Deus. Jesus, as diferenças entre as multidões, a forma como Jesus lidava com a multidão ou multidões e com os seus discípulos. Bem, então nós vimos desde segunda, temos visto os discípulos. Discípulo é o aluno, não é o pupilo, é o aluno. É aquele que anda junto do seu mestre para aprender e fazer da mesma forma. Então, lembrando que Jesus estava preparando os seus discípulos para que continuassem a sua missão aqui na terra. Então, vamos lá. Mas o que acontecia com as multidões? Então, nós vimos o episódio em que a multidão, né, se aglomerava ali junto de Jesus porque sabiam que dele só saía coisas boas. Primeiro, palavras, ensinamentos que não eram ouvidos em lugar algum, em parte alguma deste planeta. Como continua sendo e sempre será. Porque ele é Deus. Deus tomou a forma de homem, caminhou aqui na terra. E então, os ensinamentos de Jesus, que faziam e fazem toda a diferença na vida de qualquer pessoa que comece a dar atenção. A diferença começa aí. Então os discípulos, eles andavam ao lado de Jesus, porque eles realmente queriam aprender, queriam entender, foram chamados. E eles então seguiam a Jesus para que o entendimento lhes fosse aberto e eles pudessem então seguir a caminhada com Jesus, realizando a sua obra. Queridos, a primeira obra que uma pessoa deve fazer é na sua própria vida. Quando uma pessoa se aproxima de Deus, pela palavra de Deus, que é Jesus o Verbo, pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, que ajuda, que trabalha, olha, é uma glória, uma honra a pessoa entender, compreender e ter a comunhão com Deus. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, os apóstolos se sentiam tão seguros ao lado de Jesus que, por exemplo, o Pedro tinha uma sogra, né? Ele tinha sogra, significa que Pedro era casado. E o Pedro, a sua sogra estava enferma, caiu doente. E diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que ela estava com uma febre muito alta, muito alta. Bem, uma febre alta, muito alta, numa pessoa de idade, né? Vamos lá, é preocupante. Obviamente, alguma coisa não vai bem ou até está muito mal no corpo. E então ele leva Jesus à sua casa. É interessante. Ele leva Jesus à sua casa e lá está a sogra do Pedro. E quando Jesus vai até aquela senhora que está acamada, que está deitada, que está sofrendo, talvez gemendo, Jesus então, ele cura aquela senhora de uma forma tão espetacular. Ele dá uma bronca na febre, uma bronca na enfermidade, ou seja, ele repreende, diz a Bíblia, que ele repreendeu aquela enfermidade. E como pode a enfermidade ouvir uma repreensão? Esse é o entendimento que ele abre.
Então, Jesus era uma escola, a escola do céu aqui na terra, como continua sendo o entendimento da palavra. Jesus, então, repreendeu aquela febre e diz a palavra de Deus que ela ficou curada no mesmo momento. Mas estamos pensando que ela ficou curada para... Né? Agora eu vou correr para o shopping, vou aproveitar a vida, de repente eu tive quase a morte, pensei que ia morrer, escapei, agora eu vou fazer tudo que eu tenho vontade. Não. Ela logo começou a servi-los. Ela foi servir a Jesus e aos que estavam ali na casa. Uma coisa que Jesus sempre ensinou é que a nossa vida precisa ser útil para o nosso semelhante. Mas não é isso que nós estamos vendo nas multidões, queridos. As multidões se aglomeram para a satisfação das suas vontades, para a alegria momentânea, aquele tempinho, né, em que interagem dentro das suas vontades. E os discípulos não, eles se assentavam e ouviam os ensinamentos de Jesus e depois partiam para as missões que Jesus lhes dava. Olha aí que grande diferença. Eu não estou dizendo que o ser humano não tenha momentos de lazer, mas uma coisa é o entretenimento saudável, o lazer em família, até, vamos dizer, entre amigos, entre irmãos. Outra coisa é andar com as multidões que ora estão aplaudindo, ora estão revoltadas, ora fazem bem, ora fazem mal. Então Jesus, ele diferenciava assim, porque quando ele encheu a barriguinha de todos que comeram os pães e os peixes multiplicados, comeram e se saciaram até não poder mais, Jesus agora iria ficar com o Pai, a sós iria orar. E os discípulos lá iriam adiante embaixo de ordens. E queridos, as multidões apregoam aos berros que ninguém deve obedecer a ninguém. Existe hoje um sopro violento para que filhos não respeitem pais. Uma jovem virou-se para uma amiga e a amiga disse: olha, eu vou pedir aos meus pais que me deixe passar a noite na casa da fulana, porque a festa vai terminar de madrugada e eu vou pedir aos meus pais. Aí uma outra que estava ao lado, isso me chegou, uma outra que estava ao lado disse: você é doida? Onde já se viu nos dias de hoje filho dá conta da vida aos pais? Aí ela disse: quando eu tenho de ir para algum lugar, eu ligo quando eu já cheguei no lugar que eu queria chegar. E se eu falar e criar encrenca, eu vou brigar, vou bater a porta. Então eu já saio, depois eu ligo: ó, estou em tal lugar. E se eu ligar? Aí eu pergunto: isso é uma filha? É a rebeldia em pessoa. Então, essa realidade é esparramada no mundo, para muitos e por muitos. E quantos são os que se contaminam com isso? Um jovem entra para uma universidade com o propósito de sair um profissional. Mas ele não atinge 50% da sua caminhada e já mudou o curso do seu propósito pelas amizades. A pessoa de cabeça fraca não, queridos. Multidões fazem a cabeça mesmo. Feliz é quem segue Jesus. Por isso que Jesus, a Bíblia usa uma simbologia muito esclarecedora, muito forte, definida, que Jesus é a cabeça da igreja. Ou seja, ele é quem pensa e dá as diretrizes. Jesus é a palavra. Por isso Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, as pessoas estão muito contaminadas. Veja que hoje multidões se
se juntam, se aglomeram. E ao mesmo tempo em que estão, né, veja que há pouco tempo, houveram verdadeiras guerras nos estádios. Pessoas que foram para se divertir no jogo e terminava em pancadaria. E houveram alguns casos até que terminaram em morte. Jesus despedia a multidão, mas satisfeita, barriguinha cheia. Todo mundo ali abençoado, curado. Só que dependia deles. Cada um deveria ir atrás de Jesus e dizer: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero aprender mais de Deus. Eu vou parar por aqui, nós temos uma outra parte a ser vista. E olha, não sai daí, porque nós temos... Vamos lá, nós agora vamos para uma parte do nosso culto gravado para a TV. E então, quem participa aí pelas redes sociais, você vai ver o nosso culto, pedacinho do nosso culto aqui na igreja, no Irajá. E quem está pela Rádio Metropolitana, vamos ouvir aí um pedacinho da pregação. Eu volto já já com outras partes, em nome de Jesus. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. O que nós estamos contemplando hoje? Olha só, irmãos. Quando uma pessoa se converte, sai do mundo, melhor, quando ela sai das trevas, dessa cegueira espiritual tão violenta que domina o mundo, né? Ela aceita Jesus. Mas há pessoas, irmãos, que aceitando a Jesus, elas saem de uma multidão para outra multidão. Estão no meio de uma multidão de evangélicos, mas ainda não são verdadeiros discípulos. Muita gente está no meio da multidão evangélica, mas ainda não assumiu, ainda não se posicionou, ainda não se colocou realmente como um discípulo de Jesus. E aí? Bom, nós estamos vendo algumas diferenças, são brutais, entre ser um discípulo e um da multidão evangélica. Pequenas diferenças. Lamentavelmente, pequenas diferenças. Quando a diferença é total e completa. Jesus, quando chama, irmãos, ele sabe o que está fazendo. Na verdade, Jesus mandou que o evangelho seja pregado a toda criatura, toda, sem acepção de pessoas. Mas à medida em que cada um vai ouvindo e cada um se convertendo, dali em diante quem vai fazer a diferença é a pessoa. Se ela é interessada, se não é, se realmente ela abre o coração inteiro, se não, se ela vai ouvir e obedecer a palavra, ou vai apenas ser ouvinte, buscando os seus interesses. Então é isso que nós estamos contemplando. Um privilégio muito grande, irmão, ser chamado por Jesus. Por quê? Porque ele chama quem ele quer. Mas pastor, ele dá chance a todos. Acabei de dizer, você sabe e eu sei, ele manda pregar o evangelho a toda criatura. Mas ainda há muita resistência, não há dúvida nenhuma. E por que ele chama, meu Deus? Ele chama em primeiríssimo lugar pela salvação, para livrar do inferno todo ser humano. Mas ele chama para transformar a vida daquela pessoa. Mas a pessoa se converte e não se esforça para entender o plano de Deus na sua própria vida. Porque Deus vai cuidar e vai direcionar cada um. São todas as pessoas que Deus chama e se tornam pastores? Não. São todos que Ele chama e faz mega empresários para sustentar a obra dele? Não. Muitas vezes a obra dele, às vezes numa igreja no interior, num vilarejo, a igreja é sustentada com aquele dízimo apertadinho daquela pessoa, não que ela dê com aperto, mas ela ganha aquele pouquinho, ela faz aquele sacrifício, faz aquele esforço, mas ela está obedecendo a Deus. Mas outros são chamados realmente para isso.
No caso, por exemplo, colunas financeiras da Casa de Deus. São todos que Deus chama para fazer um tipo de trabalho? Não, mas Ele chama todos. A palavra de Deus é muito clara. O Evangelho deve ser pregado a toda criatura. Resumindo, então, Deus não quer que um ser humano vá para o inferno. Essa é a realidade. Mas Ele vem e separa para aquilo que Ele quer. Os 12 apóstolos foram selecionados a princípio. Abra lá em Marcos capítulo 3, versículo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Nós vamos até o 15, vamos ler juntos. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Amém, Jesus? Já está aqui caracterizada a grande diferença entre multidões e multidões, né? Então, a princípio, uma pessoa é tirada das multidões, da multidão do mundo, e ela vem para Jesus. Mas ela vai se agregar ao corpo de Cristo. De repente está no meio da multidão evangélica. Mas agora então Jesus chama para aquilo que Ele quer. Uns não entendem, outros não atendem a chamada, e outros atendem e não correspondem. Olha que coisa séria. Que isso? Não existe servo inútil, irmãos. Servo inútil é aquele que quer ser, aquele que quiser ser. Vamos à realidade. A igreja abre oportunidade para evangelização. A pessoa não se esforça em aprender para ganhar almas. Característica de discípulos, conquistador de almas. Se a pessoa não se esforça sequer para dar os próprios frutos, Deus dá. O excelente testemunho diante do povo de Deus, em adoração, em louvor, chora na presença de Deus, e lá fora só a misericórdia de Deus. Você já ouviu falar de cristão? Parece uma brincadeira, né? Mas é uma comparação muito engraçada, interessante. Você já ouviu falar de cristão camaleão? Quem já ouviu falar? O que é o camaleão? Ele muda de cor conforme o ambiente onde ele está. Sim ou não? Aquele cristão, irmãos, que quando está no mundo ele age como os mundanos. Esse é de quem eu falei essa brincadeira, né? Que eu já ouvi falar isso. É aquele cristão que ele vive conforme o ambiente, conforme o meio, conforme as pessoas no meio em que ele estiver. Discípulo de Jesus não, irmãos. Um discípulo de Jesus, ele tem a consciência de que o Espírito de Deus habita nele e ele é de Jesus, tanto dentro da igreja quanto fora. Em qualquer lugar, ele é de Jesus. Mas o discípulo, ele tem uma característica própria. É que o discípulo, ele gruda em Jesus e ele não larga Jesus por nada. Você quer ver um exemplo? Jesus fez o primeiro milagre numa festa de casamento. Quem estava com Jesus? Abre lá em João capítulo 2. Versículos 1 e 2. Vamos juntos? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Amém, Jesus? Amém, irmãos? Vamos dar uma atenção especial a isso aqui? E foram também convidados. Também, ou seja, muitas outras pessoas foram convidadas primeiro, né? Depois também Jesus foi convidado. O dono dessa festa aqui, né, não deu prioridade a Jesus, mas convidou Jesus e os discípulos. E lá estavam os discípulos com Jesus numa festa de casamento. Eita, agora pega. Por quê? Quantas pessoas, irmãos, são extremamente religiosas na igreja? Vamos lá. São adoradores, cantam à vontade, falam o nome de Jesus, berram o nome de Jesus. Mas quando estão numa festa, onde todos se misturam, sim, se a festa, seja ela qual for, aniversário, casamento,
Estou falando do mundo. Falando festa de cristão. Mas ele convida os amigos. Os colegas de trabalho não são de Jesus. Ele convida alguns vizinhos. Muitos não são de Jesus. A própria família, alguns ainda não são de Jesus. E aí começa a coisa. E agora? Pois é. Jesus foi à festa do casamento. E ele levou os discípulos. Ou melhor, eles eram livres. Eles foram com Jesus. Então eles estavam na festa de casamento. Ali estava Jesus. Aí, irmãos, o irmãozinho fez a festa de aniversário do filho e convidou todos os parentes, chamou, claro, toda a família, e chamou muitos amigos e chamou alguns irmãos da igreja. E aí, alguém se escandaliza e diz: mas, irmão, você servindo bebida alcoólica? Eu não bebo. Você sabe que a gente não bebe. Mas eu comprei para os meus amigos. Meus amigos bebem. Amigo, a festa é sua, o dinheiro é seu. Seu dinheiro é santo. Só faltou dar um berro e dizer: não se meta nisso. Os fraquinhos na festa se escandalizaram. Os novos convertidos se escandalizam. A família já conhece. Sabe que não tem referencial ali. E aí? É o cristão camaleão. Depois, irmãos, quando se pergunta quem quer fazer a obra, é a primeira pessoa que levanta o braço. É triste. A diferença entre multidão ou multidões, de repente não há diferença nenhuma. Muita gente sai do mundo, se converte e faz parte da massa evangélica. Entra nas estatísticas numéricas. Ocupa um lugar. Mas e onde Jesus está? Onde Jesus se encontra? Abrir a boca e falar eu sou evangélico é muito fácil. Difícil, meu irmão, é encarar a sociedade e de repente a própria família para assumir que é de Jesus e saber dizer não no momento certo. Esse moço disse: eu não posso aborrecer meus amigos. Eu não ia chatear meus amigos, eu não ia privar os meus amigos de participar de uma festa com aquilo que eles gostam. Então, dança conforme a música. É por isso que tem muita gente, meu irmão, fazendo batuque para o diabo depois de convertido, para agradar a gregos e a troianos, para tentar agradar o céu e o inferno, só que não se une céu e inferno. E o moço disse na cara de pau para o irmão em Cristo: comprei para os meus amigos, eles bebem. Eu não bebo, mas eles bebem. Meu irmão, essa pessoa não tem noção do que está fazendo em termos de testemunho. Porque amanhã ou depois um desses amigos se converte de verdade e diz: nunca foi cristão, nunca foi discípulo. Muita gente se converte e se torna cristã, bate no peito, enche a boca, canta louvor e adora, mas os frutos são podres ou piores do que muitos que estão no mundo. O moço teve a cara de pau de dizer: comprei sim bebida alcoólica para os meus amigos. Eu não bebo, mas eles bebem. Jesus estava na festa de casamento e os discípulos estavam com ele. Os discípulos foram junto com ele. Não foram depois nem foram na frente, foram junto. Ele foi convidado depois e eles foram. Estavam junto de Jesus. Meu irmão, discípulo anda junto. Discípulo ouve. Discípulo, quando pede para Jesus, prioriza e pede primeiramente coisas espirituais. De todos os discípulos que Jesus teve, a princípio foram 12,
só houve um que pedisse a Jesus que ensinasse a oração. É muito interessante isso. Eu observo isso, que a gente faz estudos. Nós fizemos o estudo sobre orações, que durou o ano inteiro. E a primeira parte que nós vimos foi exatamente essa. Você está em João, vai em Lucas. No capítulo 11. Lê comigo os versículos, o versículo de... Só o número 1, só o número 1. Não precisa nem a gente entrar na parte da oração, não. Vamos juntos. Lucas capítulo 11, versículo 1. Vamos juntos? E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém, Jesus? Esse foi esperto mesmo. Esse foi bom. E foi exatamente por ele, por causa dele, que todos nós podemos aprender o que é a verdadeira oração, que é a oração do Pai Nosso. Que na verdade é assim, uma base tremenda, né, de tudo que se precisa para a oração diante do Senhor Deus. Olha só. Apenas um dos discípulos foi que pediu que Jesus ensinasse a orar. Meu irmão. Quais são os pedidos que nós vivemos fazendo para o Senhor? Podemos. Você pode pedir tudo que você quiser, que você precisar, que você crer. Mas será que nós pedimos o que agrada a Deus? Será que nós pedimos realmente o que toca o coração de Deus? Será que os nossos pedidos, eles estão trabalhando diante de Deus, dando alegrias a Deus para o nosso crescimento espiritual? Porque esse discípulo se preocupou: Senhor, ensina a orar. Ele contemplou que os discípulos do João, do Evangelho, do João Batista, que ele foi decapitado, né? O João tinha os discípulos dele, que ele veio antes de Jesus para anunciar Jesus. Então os discípulos de Jesus souberam, ou chegaram perto e ouviram, ou alguém falou, e ele, peraí, eles sabem orar, eles oram diferente da gente, ou nós ainda nem aprendemos a orar. Então, Senhor, ensina-nos a orar. Às vezes o cristão erra, irmãos, mas erra e não aprende com Jesus. Aprende com o irmãozinho, aprende com a profetisa, aprende e se quebra. Ou de repente está crente que está abafando, mas nem chegou perto de Deus, nem chegou perto de Jesus. Discípulo, irmãos, ele pede o que agrada a Deus. Senhor, me ensina, me ajuda para eu não errar. Senhor, me abre o entendimento para eu não te envergonhar. Senhor, me ajuda, me ensina para que eu dê muitos frutos para o Senhor. Muita gente, irmão, sai da multidão do mundo, se converte, passa a fazer parte da massa evangélica, mas não chega perto de Jesus para fazer aquilo que ele quer, ou aquilo que agrada. O verdadeiro discípulo, ele não larga Jesus por nada. Ele põe as coisas espirituais à frente de todas as outras coisas. Então está aqui: Senhor, ensina-nos a orar. Outra característica, nós estamos vendo diferenças entre discípulo e discípulo. Na verdade, entre cristãos que saíram do mundo, mas que ainda estão no mundo. E fazem parte, simplesmente mudaram, não é? De multidão. Outra característica de discípulo verdadeiro, irmãos, é que ele pergunta: Senhor, Pedro fazia isso. Pedro estava constantemente perguntando coisas a Jesus. Agora o Pedro, ele deu uma mancada, porque os discípulos, eles ouvem. O verdadeiro discípulo, ele escuta, ele dá atenção ao que Jesus fala, mesmo que ele já tenha ouvido aquilo várias vezes, mesmo que ele já saiba o que Jesus vai falar, mas ele dá atenção a Jesus, porque ele sabe que o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. E se eu não dou atenção à palavra de Deus, eu não estou dando atenção a Jesus, porque a palavra é Jesus. Se eu não estou dando atenção à palavra, eu não estou dando atenção ao Espírito de Deus.
Por quê? Porque Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Não existem 3 deuses, existe um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, irmãos, quando o cristão, ele é discípulo de verdade, ele tem as características de discípulo. E sabe uma coisa que o discípulo faz e faz para valer? Com alegria, escuta a palavra para entender e colocar em prática. Então, quando Jesus ia ensinar, você sabe quem se sentava juntinho de Jesus, na frente de todo mundo? Os discípulos. Era uma grande multidão, mas quem estava normalmente ao pé de Jesus, a Bíblia diz, os discípulos lá estavam. E lá estava o Pedro. Mas houve um momento em que o Pedro deu uma bobeira. Mas foi uma bobeira que foi uma mancada pesada, que acabou lhe trazendo sofrimento. Qual foi o momento? Abra no capítulo 22 de Lucas. Você está no 11, vai no 22. Lucas, capítulo 22, verso 31. Vamos juntos? Vamos lá, irmãos. 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Olha a mancada do Pedro. Olha a mancada do Pedro. Irmãos, primeiro, Jesus chama o Pedro e dá um alerta. Alerta. Simão, Simão, Simão. Simão, a gente tinha até que ter esse hábito, sabe? Quando você vai repreender alguém, não é Maria não, Maria, Maria. Vamos lá, Selma, Cel. Você não está vindo. É. E aí quando quer conversar, oi Maria, vem cá. Oi Selma, vem cá. Simão, Simão. Irmãos, Jesus está avisando Pedro que o diabo quer pegar os discípulos. Vos pediu para os peneirar como trigo. Passa a peneira. Carioca não entende essa linguagem da agricultura. Pega uma peneira e vai peneirar o trigo debulhado. Então tem muito cascalho, tem muita folhinha, ou seja, casquinha. Sacode para cair o trigo puro e o cascalho fica diante do olho. Sabe o que Jesus disse? Simão, Simão, o diabo está com os olhos em cima de vocês, procurando erros e falhas e sujeiras. O diabo está procurando as brechas, está procurando as sujeiras de vocês. Pedro vai, estou pronto, Senhor, estou pronto. Irmãos, não existe. Não subestime a sagacidade do diabo de criar estratégias para derrubar qualquer pessoa que é de Jesus, da mais simples à mais culta, da mais jovem à mais idosinha. Não subestime. Não subestime. Não subestime. E aí o Pedro, ao invés, não é? Quem de vocês já leu aquele livro Grudar-se em Jesus para Vencer? Maravilhoso, né? Pois é. O missionário fala exatamente isso. Que o Pedro deveria ter sido humilde e naquela hora correr para os pés de Jesus, se derramar ali e dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Não deixa eu cair. Não deixa eu errar. Característica de discípulo. Não quero mexer muito na Bíblia. Ainda temos outra parte a ver. Mas eu vou citar uma muito importante. Se você quiser, você procura em casa. Mas nesse entendimento de discípulo é muito bom. Foi o Josué e o Moisés. Por quê? Uma característica de discípulo, irmãos, é que quando a palavra de Deus é uma repreensão e ele sabe que ele está no erro e sente que aquela repreensão foi para ele
ele cai aos prantos, ou ele no mesmo momento, meu irmão, ele pede ajuda e socorro para Jesus. Mas você, não, isso não é comigo. Não, para com isso. Não, meu caso Deus entende. O Josué teve um momento, Josué foi muito interessante. Eu, para mim, tá, como pastora e como pessoa de Jesus, como serva de Cristo, eu vejo Josué como um discípulo perfeito. Alguém que esteve ao lado de Moisés durante 40 anos, nos bons momentos, nos momentos de glória em que Deus se mostrou a Moisés, e ele pôde, não junto, mas perto, contemplar tudo aquilo. E momentos de grande sofrimento de Moisés, e você vê que ele vai até o fim da carreira, quando Deus manda que o Moisés unja o Josué, que vai ser o seu sucessor. Ele não se afasta de Moisés um dia sequer. Houve um momento em que o Josué contemplou os anciãos de Israel, da caravana, e eles estavam profetizando. E o Josué não entendeu aquilo e ficou até irado. Não, peraí, quem tem direito de profetizar é Moisés. Moisés é que fala da parte de Deus. E Josué vai até Moisés. Moisés, eles estão profetizando. Proíbe, Senhor, proíbe, Senhor. Você nunca vê Josué dando uma ordem para Moisés, ou tentando dar, ferindo a autoridade de Moisés. Você não vê, mas nesse momento ele faz. Moisés, eu acredito que com zelo pelo que Deus deu a Moisés, ele corre Moisés. Só que o Moisés, meu irmão, queria colocar o Josué no prumo mais bonitinho. Você pensa que o Moisés, não, meu filho, fica tranquilo, deixa eles, fica tranquilo, é coisa de Deus mesmo. Não. Sabe o que Moisés disse para ele? Tens tu ciúmes de mim? Quem dera que todos em Israel profetizassem. Moisés, o Josué, calou a boquinha, ficou quietinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele saiu de perto de Moisés? Ele virou as costas para Moisés? Às vezes, irmãos, vamos a um exemplo? Um exemplo pesado. O marido é a cabeça. A mulher é sujeita ao marido, submissa ao marido. Às vezes a mulher vê que o marido está errando feio. De repente ele está se envolvendo com uma amizade que vai prejudicar a família inteira. Sim. O marido está com uma amizade e a mulher está, vamos dizer, ela é de Jesus, está percebendo que ele tem um jogo de interesse. Ele vai querer dar aquela punhalada de pegar dinheiro emprestado. De repente até para, vamos dizer, para aquilo besteira que ele quer. E ela está vendo que o marido vai cair numa cilada. Estou te contando um caso sem te contar o caso. Ela está vendo que o marido vai cair numa cilada. E ela vai com amor e diz: marido, essa amizade não está boa. Não traz esse homem dentro de casa. Lá vem você se meter. Evangélico. O homem da casa sou eu. Você não está ouvindo a Bíblia. Você não está escutando nada. Que evangélico é você? Você sabe que a mulher é submissa. Marido, isso não está bom. Cala a boca, quem manda aqui sou eu, sou o marido. Sou a cabeça da casa. Cristo é a cabeça, representa o Cristo. Três meses depois, o sujeito propõe um negócio. Fulano, olha, nós vamos fazer um negócio tremendo. Você sabe que eu tenho conhecimento do assunto e tal. E aí chega o marido, quietinho. E a esposa estranha que ele está caladinho. Passa uns dias calado e ela está orando. Mas não tem entendimento, tadinha. E aí, uma semana depois do silêncio dele,
Ela vai e diz: marido, o que está acontecendo? Não, olha, é a nossa oportunidade. Vamos montar um negócio, eu e o fulano. O quê? Isso mesmo. Marido, o dinheiro da poupança para comprar a nossa casa, investir no negócio. Amigo de anos. Sabe o que é? Isso é um caso. Estou te contando sem te contar. Isso aconteceu. Sabe o que o amigo fez? Passou a mão no dinheiro e foi para outro país. Já estava programado. Passou a perna de num amigo de cerca de 8, quase 9 anos. Ele confiou porque era amigo há tantos anos. E aí, ele fica sabendo que o amigo não fez isso só com ele, fez isso com outros amigos. Ou seja, viajou, fez o pé de meia com o dinheiro dos amigos. Não pretendia mais voltar ao Brasil mesmo. E os amigos ficaram a ver navios. Vão entrar aonde? No direito internacional? Sem um centavo na poupança? Sem um centavo no bolso? O Pedro era um discípulo, mas ele não está dando ouvidos a Jesus. Jesus está dizendo: Simão, Simão, o diabo pediu para te cirandar, para cirandar vocês. Estou pronto. Tô pronto. Às vezes você vai dar um versículo para alguém: já conheço, eu sei. Escuta, meu irmão. Eu costumo dizer que a maior sabedoria de um ser humano não é falar. Há pessoas que ficam às vezes deslumbradas, né? Às vezes pessoas participam de uma palestra, né? de um congresso, ficam deslumbradas. Vai ver a prática de vida da pessoa. Vai ver a prática de vida da pessoa que está falando coisas tão inteligentes, tão sábias, mas não ouve. Sabe quem é sábio? Quem ouve e guarda e pratica o que Deus fala. Esse é sábio. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. E olha, agora chegamos ao momento em que nós vamos celebrar aí os nossos aniversariantes do dia. Quem está aniversariando hoje, aos 2 de agosto, dia lindo que o Senhor Deus preparou. Olha, quantas vidas aí Jesus trouxe. Parabéns, parabéns pelo seu dia. Solange Deolino, parabéns, irmã, parabéns, Deus te abençoe, rica e abundantemente. Aniversariando a Vitória Régia Pinto Coutinho. Parabéns, Vitória Régia, grande vencedora, grande livramento. Vai dar o testemunho qualquer dia aqui, testemunho forte. Olha, Satanás tentou acabar com a vida dela, mas ela segurou firme em Jesus, nas promessas de Deus, e Deus lhe honrou. Parabéns, Vitória Régia. Ana Lúcia Azevedo dos Santos Rocha. Parabéns, Ana Lúcia, pelo seu dia. Flávia Martins Monteiro de Figueiredo. Parabéns, Flávia. E a Daniela Jorge da Silva. Parabéns, Daniela. Parabéns. Deus te abençoe abundantemente. Então, Deus abençoe Flávia Martins, Daniela, Ana Lúcia, Vitória Régia, Solange Deolino. Olha, Jesus conceda muitos e muitos anos de vida com muita paz, muita saúde, muita alegria e as ricas bênçãos, né? Muitas e muitas bênçãos. Deixa eu mandar um abraço aqui, olha. Estiveram aqui. Um abraço, 2 ouvintes assíduos do nosso programa pela Rádio Metropolitana, Helena Ferreira Magalhães e Sandra Ferreira do Nascimento. Meu abraço e o Papai do Céu abençoe abundantemente. Também lembrando aqui, irmão Alberto Nogueira de Brasília,
Deus o abençoe abundantemente. Sua cartinha chegou, tá? Está diante de Deus, estamos em oração. Creia, confie e sua família será, com certeza, será salva e abençoada. Nós vamos ouvir o musical e eu volto já já com a oração da fé. Não sai daí, vamos orar. O mundo por amor a ti eu deixei de lado tudo que me afastava do teu reino, ó Deus, ó Deus. Em tuas promessas acredito, sim. Tu preparastes o céu para mim, meu Deus. Eu jamais quero me esquecer que aqui não é o meu lugar, que esse mundo não é o meu lar. Irei persistir até conquistar teu céu, meu divino lar. Tua voz eu quero escutar dizendo: filho, vem. Cessou o teu chorar, meu céu agora é o teu lar. Contigo eu quero morar pra sempre. Vem, receba o teu galardão. Cumpriste a tua missão, levaste meu nome ao mundo. Filho, vem. Valeu a pena esperar, as bodas já vou preparar e quero que ceies comigo. Valeu a pena esperar, as bodas já vou preparar e quero que ceies comigo. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. E chegamos agora ao momento da oração. Queridos, vamos unir a nossa fé, falar com Deus, entregar nas suas mãos e creia. O Senhor Deus é contigo e Ele trabalha e Ele vai operar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor nosso Deus, Pai, nós unimos a nossa fé, e neste momento de oração para entregar tudo em Tuas mãos, no Teu altar, sabendo, Senhor, pela Tua palavra, ó Pai querido, que as Tuas mãos estão estendidas e que o Senhor ouve a oração daquele cujo coração se abre verdadeiramente para o Senhor, para a Tua palavra. Vem agora, Pai, vem no mover do Teu Santo Espírito. A Tua presença é libertadora, a Tua presença traz saúde, a Tua presença, Senhor, ela quebra as cadeias. Por isso pedimos agora, Senhor, opera, Pai, alguém que está tentando há muitos anos abandonar um vício e nunca conseguiu. Senhor, seja este um momento. Poder de Deus opere do alto da sua cabeça à planta dos seus pés, desfazendo todas as obras malignas. Jesus, quebrando, despedaçando todos os grilhões, todas as cadeias, todas as prisões, em nome de Jesus. Senhor, alguém está enfermo, está suplicando pela cura, mas a saúde vem, Senhor, quando o Teu poder é liberado. Sim, porque o Senhor dá saúde. Jesus, no Teu nome, opere agora, arrancando as raízes dessa enfermidade. E nós dizemos: doença saia, dizemos vício saia, maldição saia, caia por terra, em nome de Jesus, e não volte mais. Pai, abençoe a cada um. Senhor, alguém que está com o coração tomado pela ansiedade, derrama da Tua paz, toma pela Tua mão, envolva, Senhor, no Teu manto, envolva essa família, abrace, Senhor, a cada um, pois entregamos tudo em Tuas mãos e agradecemos pela Tua bênção, em Teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus. Pai, seja cada um abençoado. Nós agradecemos. Amém e amém. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa. E agora, bem, para quem nos ouve pela rádio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas, nosso abraço, uma excelente noite de sono. E a todos, muita paz no seu coração. Lembrando que estamos aqui na Avenida Monsenhor Félix, 1120. Casa de Deus, igreja de portas abertas. E Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Olha, Ele está aí juntinho de você. Muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Venha e participe de uma reunião de libertação. Sexta-feira, às 9 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Igreja Internacional da Graça de Deus.